Vamos chegar lá na pergunta. Se a gente não impedisse genocídio... Tem sobre isso. Tá, não, tudo bem. Se a gente não impedisse genocídio agora, e já aconteceu, se a gente não parar ele agora, vai ter outros lá na frente, a gente não sabe quem vai ser as vítimas. Olha, isso aqui é muito interessante. Vocês ouviram bem. Olha, nós precisamos parar, interceptar, bloquear este genocídio que está acontecendo ou que já aconteceu. Agora preste atenção, senhores. O André vai ficar chateado comigo, evidentemente. Outros ficarão. O Rock, coitado, vai ficar chateado comigo porque são pró. Olha, gente, não há problema em ser pró-Israel. O problema é ser pró-sionista e negar que o Estado de Israel é tudo, André. O Rock, menos o Estado judeu. É impossível negar que os judeus foram bodes expiatórios dos sionistas que fizeram parte de toda uma estrutura política norte-americana ligados diretamente, inclusive aos interesses da União Europeia. O dia 7 foi só uma outra etapa desse processo sistêmico. Deu para você entender? Sistêmico do sionismo contra os palestinos. Ou será, André, que eu estou errado? Ô Rock, será que o José está errado? Porque afinal vocês têm títulos de doutores. O André está buscando doutorado agora, o Rock já deve ter alguma coisa. Eu não tenho. Sou um mero pesquisador que se debruça em todas as fontes que vocês se debruçam. Que com as mesmas metodologias fazem as mesmas pesquisas, procurando encontrar uma solução e não discriminar ambos os, vamos chamar, grupos étnicos que estão se... Aliás, eu até dizer que estão se autodestruindo seria aqui uma contradição, porque um grupo está sendo extinguido. Então, o genocídio, o que vem sendo cometido... A gente não pode deixar de falar de genocídio e parar de querer relativizar e terminologizar o termo genocídio de tribalismo, né, e mortes ou assassinato ou coisa do tipo. Para mim, o terrorismo vem sendo praticado por Israel muito antes da constituição do Estado. E lembrando, não é preciso explodir corpos, não é preciso explodir organizações estruturais. Basta você iniciar um processo de perseguição, de manientar o indivíduo, de invadir sua casa, sua propriedade. Tirar a liberdade de um ser humano é, para mim, o pior de todos os atos de terrorismo. E é isso que esses debatedores, grandes profissionais, deveriam entender, que eu sei que eles entendem, mas o povo precisa entender e sair desse arcabouço de relativização sobre o conceito de terrorismo, porque senão nós vamos vitimizar tudo o que está acontecendo na Palestina, no sentido de que Israel, né, não tem culpa do que está acontecendo, é a vítima da história, e na verdade, os palestinos são culpados por decorrência da atuação do Hamas. Comigo não vai ter isso. E lembrando, eu estou aberto a um bate-papo se esse vídeo chegar ao André, ao Rock, ao ilustre Mohamed, é isso? Se chegar a ele, o Mohamed, também estou disposto a recebê-los aqui no meu canal para corroborar de que, de fato, este genocídio, esse extermínio, esta limpeza étnica, esse processo de descolonização da Palestina é sim um projeto arquitetado que vem sendo empreendido pelo Estado de Israel, sobretudo no governo de Benjamin Netanyahu. É algo sistêmico, sim, e tem por objetivo, sim. Eu vou provar isso para vocês. Vamos para a tela? Assistam comigo isso aqui, ó. Muitos dos moradores da região são palestinos refugiados ou descendentes de refugiados que fugiram ou foram expulsos de suas casas após a independência de Israel. Ficaram desabrigados. Assim são conhecidas as comunidades que começaram a ser construídas por Israel em território palestino depois da Guerra de 1967. Bom, durante o domínio britânico nas décadas de 20, 30 e 40, milhares de judeus migraram para a região da Palestina.
Mas após o Holocausto e a criação do Estado de Israel em 1948, a população de judeus na área cresceu exponencialmente. Mas mais de 500 mil vivem em assentamentos localizados nos territórios ocupados da Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Esses assentamentos são como bairros protegidos por cercas, muros e pelas forças de segurança israelenses. E aqueles que vivem neles são chamados de colonos. Mas por que esses assentamentos são tão problemáticos? Israel começou a construí-los em 1967 nos territórios ocupados durante a Guerra dos 6 Dias. Ao longo dos anos, eles cresceram muito em número e população, e isso à custa dos habitantes palestinos, que acusam o Estado israelense de demolir suas casas, invadir e expropriar suas terras e restringir sua liberdade de movimento. E aí, quando, na verdade, o real terrorismo, a real limpeza étnica, violação da dignidade da pessoa humana, desde quando a legitimação da desumanidade vem sendo praticado, realmente, por um grupo específico, e aqui eu não vou generalizar, porque nós sabemos a quem interessa a tomada desses territórios, mais do que o próprio povo de Israel, mais do que os próprios israelenses. E lembrando que a gente pode sim separar aqui a discussão, judeus, seus grupos distintos, israelitas, judaítas ou judeus e israelenses. A gente pode fazer isso e não terei dificuldade, mas não serei redundante, porque para quem quiser fazer contrapontos das minhas ponderações, terão que, de alguma forma, assistir mais de 10 vídeos meus, cada um com mais de 2 horas e meia, ensinando claramente o porquê deste conflito. Vocês perceberam que o título da nossa live é justamente Jamais haverá paz. E eu vou provar para você hoje, através do próprio André, do Mohammad, que de fato pensar em paz, quando o que se está levando, essa máquina, vou até usar um termo aqui, máquina mortífera, essa máquina de limpeza étnica, entende? Atuar como está atuando é uma teologia política histórico-traditiva. O que eu quero dizer com isso? Eu venho defendendo em minhas publicações, em minhas análises, com base em uma vasta literatura acadêmica de ponta, tá? Pesquisas feitas em diversos centros do debate, de que não é possível falar do problema geral que envolve, não é nem Israel e o Hamas ou o Fatah, ok? Não é só Israel e Gaza, mas também a Cisjordânia. Ô André, ô meu amigo, não é só Israel, Gaza, Cisjordânia, mas também é o Líbano. Não tem como não falarmos, não só incluirmos aqui o Irã. Observe, o que eu estou querendo dizer é que o sionismo político secular, entende? Que na verdade só se utiliza de todo um arcabouço histórico, né? Vamos dizer, mnemônico desse povo, que o André vai confirmar que que esse povo vai passando de geração para geração, entende? Numa esfera de uma espécie de sionismo histórico-cultural e não um sionismo político propriamente, é o que foi utilizado pelos sionistas, sobretudo dos braços norte-americanos, para quê? Para investirem 3 segundo Joe Biden, o atual presidente da República, que na época era senador, quando ele disse que se não tivesse um Estado de Israel, os norte-americanos teriam que criar um Estado. Para quê, professor? Para quê, André? Para fazer o serviço sujo.